Amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, uma boa noite a todos vocês. Hoje é dia 15 de maio de 2020 e se nós estivéssemos com a oportunidade de nos reunir no templo, na casa do Senhor, nós estaríamos nesse momento unidos para termos o nosso culto de doutrina. Nós estávamos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto, mas desde que nós fomos acometidos por esta pandemia, nós estamos nos reunindo nesta live e nós bendizemos o nome do nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de termos este veículo de comunicação e assim podermos chegar aos amados irmãos com a poderosa palavra do nosso Deus. Eu não sei se você se lembra, mas o último culto que nós tivemos no templo, na igreja, foi no dia 15 de março e hoje é dia 15 de maio. Portanto, nós estamos completando 2 meses, irmãos, sem podermos ir à casa do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa comunidade, tenha compaixão da nossa cidade, que Deus venha ao encontro do nosso estado, da nossa nação e que Ele sare a nossa terra. Enquanto você está entrando aí na live, nós estamos dando as boas-vindas aos amados irmãos da nossa igreja e também falando um pouco da história que temos vivenciado. São 2 meses que nós não podemos estar na casa do Senhor. No entanto, meus queridos irmãos, por mais que nós estejamos impossibilitados de ir à casa do Senhor, nós jamais iremos ser separados de Cristo Jesus, do amor de Deus, porque o Senhor Jesus que nos uniu a Deus, Ele está sobre essa pandemia e nada pode nos separar, como bem a palavra do Senhor nos diz. Por mais que estejamos distantes um do outro, nada pode nos separar do amor em Cristo Jesus. Portanto, eu gostaria de convidar você nesse momento para nós darmos início ao nosso momento devocional da Igreja Presbiteriana de Águas Belas. Mas você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã de outra igreja, fique também à vontade aqui conosco. Que esse momento devocional da nossa igreja sirva para abençoar a sua vida. O nosso objetivo aqui é trazer sempre uma palavra de esperança nesse mundo tão caótico, trazer uma palavra de salvação para esse mundo perdido. Que na noite de hoje você possa ser abençoado pela palavra do nosso Deus, que enquanto você canta louvores ao nosso Deus, o nosso Deus vá ao seu encontro, visite a sua casa, visite o seu coração, visite a sua família. Que nesse momento em que passarmos aqui juntos, o Senhor Deus possa abençoar abundantemente a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, meu caro colega. Portanto, eu gostaria de saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento. E para iniciarmos esse momento devocional, eu gostaria de convidar você para orarmos ao nosso Deus. Portanto, eu convido você nesse momento para fechar os seus olhos e buscar a presença do nosso Deus neste momento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado por este momento que nós podemos nos reunir como Igreja Presbiteriana de Águas Belas, nesta live, Senhor, para cantarmos louvores ao Teu nome, para lermos a Tua palavra, nela, ó Deus, sermos instruídos e pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, sermos edificados, Deus. Queremos neste momento clamar a Ti que o Senhor venha ao meu encontro
e que, acima de tudo, o Senhor vá ao encontro de cada um dos irmãos que está aqui conosco nessa live. E, meu Deus, que o Senhor abençoe o lar, a família, a vida de cada irmão da nossa igreja, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus, nesse momento, que o Senhor direcione, Pai, esse momento devocional, meu Deus, de maneira que nós possamos ser edificados pela Tua palavra, glorificarmos o Teu santo nome, Pai. E assim, meu Deus, a Tua igreja, ó Pai, conhecer mais a respeito do Senhor. Ó Deus, fica conosco neste momento, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, meus queridos irmãos. Irmãos, por mais que nós estejamos há 2 meses sem poder nos reunir no templo, mesmo que essa pandemia ainda não tenha uma data para ser erradicada, mesmo que esse vírus ainda não tenha um antídoto para nós vencê-lo, todavia nós podemos olhar para o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso bondoso Deus, e cantarmos a Ele, louvarmos o nome dEle. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para juntos louvarmos o nosso Deus com um cântico chamado Quão Grande é o Meu Deus. É verdade, irmãos, é verdade que às vezes o cansaço bate, a preocupação quer assolar o nosso coração, as noites indormidas se multiplicam, mas nós que somos povo do Senhor, nunca iremos cessar de cantar quão grande é o nosso Deus. Então vamos, nesse momento de sorriso nos lábios, cantar quão grande é o nosso Deus. A igreja toda conhece esse cântico. Eu acredito que todos os amigos que estão aqui conosco nessa live conhecem esse cântico. Então vamos soltar a nossa voz e adorar o nome do nosso Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deus se formam em um,
Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão viver quão grande é o meu Deus. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, irmãos. Que louvor bonito, que louvor edificante, meus queridos irmãos. Quando nós ouvimos uma boa pregação, quando nós ouvimos um bom louvor, quando nós ouvimos boas palestras que nos mostram a grandiosidade do nosso Deus, o nosso coração se enche de esperança, o nosso coração se enche de ânimo, o nosso coração se enche de fé, porque Ele trabalha em nosso favor. E nós iremos sempre dizer que o nosso Deus é grande, que Ele opera grandes maravilhas e que Ele está trabalhando na nossa vida, está trabalhando na sua igreja e que Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, meus queridos. Eu separei um outro cântico, meus queridos irmãos, chamado, é muito antigo esse cântico, para nós louvarmos o nosso Deus, que fala, que tem por título, Quem pode livrar como o Senhor? Veja, nós cantamos quão grande é o nosso Deus. Ele é grandioso. Mas agora nós iremos cantar Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os nossos inimigos vêm contra nós, Ele os destrói e Ele nos dá segurança. Vamos nesse momento sermos lembrados deste cântico. Esse cântico é muito antigo. Eu acredito que todos da nossa comunidade conhecem este cântico e acredito também que muitos dos amigos que estão aqui conosco nessa live conhecem esse cântico. Esse cântico tem como objetivo nos mostrar que a nossa segurança está em Deus. Ele é poderoso para nos livrar, Ele é poderoso para nos guardar. Então vamos louvar o nome do nosso Deus neste momento com esse cântico. Quem pode livrar como o Senhor?
pode ir com o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Pode ir com o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Irmãos, esse cântico é bastante antigo, Ministério Koinonia, né? Mas ele relata uma verdade na minha e na sua vida. Quando o Senhor estende a sua mão para nós, Ele nos dá a sua vitória. Ele nos dá a vitória que nós precisamos. E como, queridos irmãos, é importante nós lembrarmos disso, que a nossa vitória não depende dos homens. A nossa vitória não depende dos governadores. A nossa vitória depende do nosso Deus, que governa tudo isso. Portanto, nós podemos olhar para o Senhor e termos a nossa fé fortalecida. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para pegar sua Bíblia e abri-la no Salmo de número 31. Nós iremos fazer a leitura do verso de número 1 ao verso de número 10. Salmo de número 31, do verso de número 1 ao verso de número 10. Queridos irmãos, este salmo tem como objetivo ensinar o povo de Deus a olhar para Deus, que é o agente da nossa segurança. Ele é quem nos dá segurança. Ele é quem nos livra no dia mau. Ele é quem nos livra das enfermidades, nas calamidades, das calamidades. O nosso livramento vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Portanto, abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 31. E nós iremos ver esse princípio muito bem ensinado pelo Davi, do verso de número 1 ao verso de número 10. Em outro momento, nós leremos do verso 11 ao verso de número 24. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus, agradecendo pela sua palavra lida, pedindo perdão pelos nossos pecados. Veja que o verso de número 9 e verso de número 10 é uma confissão do salmista Davi. Ele diz: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Para que os nossos ossos, para que o nosso coração não adoeça, para que o nosso espiritual não venha a ser abalado, nós precisamos estar sempre confessando os nossos pecados e, acima de tudo, buscando força em Deus para não mais cometê-los, irmãos. Então vamos, nesse momento, estar orando pela porção lida, pedindo perdão pelos nossos pecados e também por alguns irmãos que têm pedido oração de quarta-feira para cá. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Meu Deus, a tua palavra que é extremamente importante para nós, que tem, meu Deus, valor inestimável para nós, meu Deus. Nós bendizemos a ti, Pai, porque o Senhor deixou o mapa para nós fazermos o caminho até Cristo Jesus. E o mapa é a tua palavra, Pai. Não tem condições, meu Deus, de nós chegarmos a Cristo se não for por meio da tua palavra. Não tem condições de nós nos chegarmos a ti se não for por meio do teu Filho amado Jesus Cristo. Então, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos, nesse momento, nos apresentar diante de ti e confessar os nossos pecados. A tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o Senhor é quem nos dá capacidade, Pai, para corrermos, para fugirmos do pecado, Senhor. Portanto, Pai, continua abençoando nossa vida espiritual, continua abençoando nossa comunidade, que dia após dia, Senhor, nós sejamos mais apegados à Tua palavra, amemos mais a Tua palavra, Senhor, preguemos mais a Tua palavra, vivamos mais a Tua palavra, Pai, a fim, meu Deus, de não pecarmos contra Ti, Pai. Meu Deus, queremos nesse momento Te agradecer pelas pessoas que externaram, meu Deus, bênçãos que receberam de quarta-feira para cá, meu Deus, na nossa comunidade, Pai. Queremos Te agradecer pela família da nossa irmã Balila, pelo seu aniversário nesta semana. Bendizemos o Teu santo nome, porque a despeito dessa quarentena, Pai, a Tua boa mão tem sido para com o Teu povo, meu Deus, aqui da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, Pai.
Continua, Senhor, abençoando a saúde daqueles irmãos que se encontram enfermos. Continua, meu Deus, restaurando a saúde da nossa irmã Érica, que se encontra, meu Deus, com sintomas do Covid. Meu Deus, continua restabelecendo a saúde do presbítero Clébison. Meu Deus, nós oramos por todos aqueles que se encontram, ó Pai, enfermos, Deus. Sabendo que o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que faz novas, Senhor, todas as coisas, Pai. É assim, meu Deus, que nós oramos, pedindo ao Senhor que Tu continues conduzindo este momento devocional, Pai, para a edificação da Tua igreja, Senhor, aqui na cidade de Águas Belas, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para nós louvarmos o nome do nosso Deus. E esse momento seria o momento em que nós teríamos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. No entanto, como nós estamos impossibilitados de ir, de cultuarmos a Deus no templo, nós temos disponibilizado alguns dias e alguns horários para que você, meu amado irmão, minha amada irmã da Igreja Presbiteriana, possa estar trazendo o seu dízimo e a sua oferta. A nossa secretária está trabalhando na igreja nos dias de segunda, quarta, sexta e sábado, das 8 da manhã às 11 da manhã. Repetindo os dias: segunda, quarta, sexta e sábado, das 8 às 11 da manhã. Então você que desejar pode estar levando o seu dízimo e a sua oferta, ou também entrando em contato com o tesoureiro da nossa igreja, o presbítero Clébison, tá certo? Vamos nesse momento louvar o nosso Deus com um cântico Tua Graça Me Basta, da irmã Raquel Novaes. É um cântico muito bonito, meus queridos irmãos. Tua graça me basta. Louvemos ao nosso Deus. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. O vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. A imensidão do mundo, o abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça e só Cristo da minha adoração. Viva perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Sombria, escuridão da alma, tua graça me basta. As madrugadas frias, a solidão na estrada, tua graça me basta. O vento incessante, toda hora, a cada instante, tua graça me basta. A imensidão do mundo, o abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me,
meu coração. Ouça o som que flui da minha oração. Suba perante ti esse sincero amor. Seja a expressão de todo meu louvor. Tua graça, somente a tua graça me basta, Senhor. Enche minha vida, enche o meu ser. Perante ti, esse sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo meu louvor. Amém, meus irmãos. É a graça do Senhor que tem nos sustentado. Nesse momento eu quero convidar você para orar mais uma vez, antes da gente passar para um momento da nossa meditação na palavra do nosso Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado pelas rendas que têm chegado às nossas mãos. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de podermos reconhecer, Pai, que o Senhor é o provedor da nossa casa, meu Deus. E nós reconhecemos trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai, a tua casa, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando a nossa comunidade, suprindo a nossa comunidade. E que, meu Deus, dia após dia, Pai, cada pai de família, cada mãe de família da nossa igreja, Senhor, possa ter, Pai, na sua mesa com abundância, ao ponto, meu Deus, de estar sendo gracioso para com o necessitado, Pai. Abençoa, ó Deus, a nossa comunidade, as finanças da nossa comunidade e continua, Senhor, nos dando sempre um coração obediente à Tua palavra, Pai. Não fazemos isso, meu Deus, por generosidade meramente, mas nós fazemos por obediência, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja abençoando cada dizimista, cada ofertante, que o Senhor tenha misericórdia daqueles irmãos que se encontram desempregados, daquelas irmãs que se encontram desempregadas, Pai. Que mesmo em dias, ó Deus, de recessão financeira, o Senhor possa estar realizando o milagre na vida financeira do Teu povo, Pai. Ó Deus, nós queremos nesse momento clamar a Ti pela vida, Senhor, do Sérgio, que se encontra, meu Deus, com sintomas também do vírus, ó Pai, do Covid, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando a sua saúde, Pai. Que, meu Deus, a medicação que aquele homem está usando, Pai, venha
meu Deus, produzir efeito positivo, Pai. E que a saúde dele seja restabelecida. E que ele possa, meu Deus, reconhecer, Pai, que foi o Senhor que assim o fez. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, Pai, neste momento e aplica a Tua palavra aos nossos corações. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém, meus queridos irmãos. Amados irmãos, abramos a nossa Bíblia novamente no Salmo de número 31. Nós já lemos do verso de número 1 ao verso de número 11, ou do verso 1 ao verso de número 10, e agora nós iremos ler do verso 11 ao verso de número 24. Tá certo? Diz assim a palavra do nosso Deus: Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como o vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados serão os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. E eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Queridos irmãos, nós temos visto o comércio de venda de produtos que vão trazer uma falsa sensação de segurança crescendo. Na cidade de Garanhuns, onde eu morava, era raro ver uma pessoa que instalava cerca elétrica. Hoje em dia, quando você anda na cidade de Garanhuns, você percebe diversos carros personalizados de pessoas que são profissionais nessa área, que coloca o sistema de cerca elétrica na casa dos seus clientes, colocam câmeras nos muros de canto a canto. As pessoas agora não querem apenas colocar câmera na porta, no muro da frente, mas coloca na lateral também, coloca nos corredores da casa, coloca dentro de casa. A fim de quê, meus irmãos? A fim de causar uma sensação de segurança. Isso tem o seu lado positivo. Isso não é pecado. Nós precisamos cuidar da nossa segurança. No entanto, meus queridos irmãos, essa segurança que nós compramos, que nós pagamos e é caro, ela, infelizmente, não é uma segurança
100% garantida. 100% garantida. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o salmista vai mostrar onde nós podemos ter segurança garantida. Onde nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e podermos descansar, porque o Senhor vela por nós. Independente da forma que nós estejamos, se nós estejamos felizes, tristes, fiéis ou caminhando a passos que se distanciam dele, ele continua nos livrando, ele continua sendo a nossa segurança. E é exatamente isso que o salmista vai nos ensinar neste salmo. Gostaria de convidar você para prestar atenção aos princípios que o salmista vai nos ensinar. Se você perceber o verso de número 6, nós iremos ver que o salmista vai dizer que o Senhor é o refúgio dele. No verso de número 1, no verso de número 6, o salmista vai dizer: aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. O meu refúgio está no Senhor. O verso de número 14, quando nós olhamos, o salmista vai dizer: quanto a mim, eu confio no Senhor. No verso de número 19, o salmista vai dizer: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Amados irmãos, não tem outro assunto a ser tratado nesse salmo, além da firme convicção do salmista diante de Deus, declarando que, independente das circunstâncias, o Senhor continua assegurando a sua vida. Mas é interessante que o salmista vai colocar que o Senhor não é apenas o seu refúgio, mas o Senhor é o refúgio de todos os fiéis. Perceba o verso de número 23, o salmista vai dizer que amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Portanto, meu querido irmão, antes da gente iniciar mostrando as divisões desse salmo e mostrando como o salmista tem como objetivo explicar como se dá a segurança dos servos, primeiro eu gostaria de lembrar você que se nós estamos vivos em dias de pandemia, é porque Deus tem sido o nosso refúgio. Deus é a nossa segurança. E talvez você tenha até sido acometido pelo Covid-19 e você está sendo tratado. Você diz assim: mas pastor, como é que Deus é o meu refúgio, é a minha segurança? E eu fui acometido, eu estou aqui sentindo as dores desse vírus terrível. Eu quero dizer para você que o salmista, no verso de número 23, ele vai dizer: o Senhor preserva os fiéis. O Senhor preserva os fiéis. Veja, se você ainda está vivo, Deus é quem tem preservado você. E se esse vírus ainda matar você, essa preservação aqui que o salmista quer nos mostrar é a perseverança realmente dos santos. Nós iremos estar com Deus. Então, meus queridos irmãos, perceba que o salmista vai mostrar que as coisas estavam complicadas para ele. Se você perceber o verso de número 11 e verso de número 13, ele diz assim: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado.
Veja que os dias do salmista não eram fáceis. Ele muito provavelmente, meus queridos irmãos, estava sendo afligido pelo poder maléfico da língua do povo, da sua nação. Então ele diz, olha, os problemas têm vindo contra mim. As pessoas têm falado mal do meu reinado. As pessoas têm dito que eu não tenho servido ao povo como se estivesse servindo a Deus. No entanto, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu socorro. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de tratar com os amados irmãos nessa noite. Se você olhar, meus queridos irmãos, o salmista vai falar sobre Deus ser o nosso refúgio e vai tratar sobre 3 assuntos. Do verso de número 1 ao verso de número 8, o salmista vai dizer o seguinte, que quando os outros praticarem o mal contra você, confie em Deus, que Ele lhe dará forças, pois Ele é o seu refúgio. Então veja, do verso de número 1 ao verso de número 8, nós aprendemos que quando os outros praticam o mal contra nós, nós precisamos continuar confiando em Deus, que Ele nos dará força. Perceba como é interessante que o salmista declara sua confiança no Senhor e pede que Deus o livre e o defenda com base na sua própria justiça. É interessante, meus queridos irmãos, que ele vai mostrar que muito provavelmente ele estava sofrendo um golpe. Perceba o verso de número 17. Ele diz assim, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Irmãos queridos, alguns teólogos vão dizer que muito provavelmente esse salmo foi escrito por Davi quando as pessoas procuravam Davi para se consultar, para pedir ajuda ao rei, mas seu filho Absalão dizia assim, olha, não suba para falar com o rei. Ele é muito ocupado. Ele não tem tempo para a nação. Ele tem outras coisas a tratar. E o salmista Davi está dizendo assim, do verso de número 1 ao verso de número 8. Quando essas pessoas vêm contra mim, falando mal contra mim, eu confio que Deus me dará forças, porque Ele é o meu refúgio. Eu jamais serei envergonhado, porque eu confio na justiça dEle. Perceba como ele vai defender esse princípio, meus queridos irmãos, de que quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos sendo afligidos pela língua maldosa, quando nós estamos sendo perseguidos, o Senhor Deus é quem nos dá força. Quando nós estamos passando por dificuldades, é o Senhor que nos fortalece, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa âncora, Ele é o nosso porto seguro. Veja como Ele vai, meus queridos irmãos, demonstrar o conhecimento que Ele tem a respeito de Deus e a respeito do cuidado de Deus para com a sua vida. O salmista vai dizer assim, Senhor, verso de número 2, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Perceba, meus queridos irmãos, que o ato do salmista está orando, ele está inclinando o seu coração em direção a Deus. Então, uma vez que ele inclina o seu coração, a sua voz, a sua alma a Deus, ele diz assim, agora, Senhor, inclina os teus ouvidos, inclina-me os teus ouvidos, livra-me depressa. Perceba, ele é uma via de mão dupla. Ele busca e pede que o Senhor o auxilie. Perceba que ele vai dizer assim, tirar-me-ás do laço que as ocultas
me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Perceba, meus queridos, que quando os nossos inimigos vêm contra nós não somos chamados para usar as mesmas armas que eles usam. Nós somos chamados a confiarmos no refúgio de Deus e buscarmos o auxílio de Deus. Veja como ele vai nos mostrar no verso de número 6 que Deus aborrece os que adoram ídolos vãos. E ele vai dizer assim: eu, porém, confio no Senhor. Queridos, do verso de número 1 ao verso de número 8, nós aprendemos que as adversidades na vida cristã, elas são realistas, elas são verdadeiras, elas são latentes à nossa jornada. No entanto, a força também é uma verdade. O refúgio também é uma verdade. A fortaleza também é uma verdade. E quem é a nossa força? A nossa fortaleza, o nosso refúgio é a pessoa bendita de Cristo. Veja que todo o Salmo vai caminhar nessa ideia. O Senhor é o nosso refúgio. Refúgio de quem? O refúgio dos fiéis. Portanto, meu querido irmão, eu gostaria de falar para você que se encontra entristecido nesses dias de quarentena, entristecida nesses dias de pandemia. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa cidadela. Ele é o nosso castelo forte. Entende? Perceba que a ideia aqui, meus queridos irmãos, é de aquele Pai amoroso que está sitiando, que está ao nosso redor, nos dando segurança, nos dando refúgio. Veja, nós iniciamos falando a respeito do comércio que vende aí cercas elétricas, câmeras, para promover a segurança da nossa casa. No entanto, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a nossa vida espiritual, se o Senhor não fortalecer as musculaturas da nossa fé, em vão nós trabalharemos. Portanto, lance a sua fé em Cristo Jesus, que é o nosso refúgio. Mas perceba, meu querido irmão, que o salmista continua nos ensinando e ele vai mostrar o segundo princípio. Do verso de número 1 ao verso de número 8, ele vai dizer, olha, quando os inimigos praticam o mal contra nós cristãos confiamos em Deus, que Ele nos dá força. Mas do verso de número 9 ao verso de número 8, o salmista vai nos mostrar que quando os nossos inimigos nos fazem sofrer, nós somos chamados a pedir a Deus misericórdia. Nós somos chamados a pedir a Deus que Ele venha ao nosso encontro e seja realmente a nossa fortaleza em dias de tribulação. Perceba que o verso de número 14, o salmista vai dizer assim: quanto a mim, eu confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus. Nas Tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tua misericórdia. Queridos irmãos, perceba que o salmista, ele não está pedindo aqui graça, o favor imerecido. Ele está pedindo por misericórdia. Ele diz assim, Senhor, tudo isso eu mereço. Eu mereço, Pai. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não estou isento, ó Deus, de ser caluniado, de ser perseguido, de ser blasfemado. Teu filho, Senhor, será
Foi profetizado. É isso que o salmista está dizendo. Foi profetizado. O teu filho será. Mas, Senhor, eu entendo que tu és misericordioso, Pai. Eu entendo, Senhor, que tu tens o poder para não me dar aquilo que eu mereço, Pai. Portanto, ó Deus, livra-me dos meus inimigos. Como, queridos irmãos, nós podemos aplicar essa verdade ao nosso coração? Veja que nós estamos vivendo dias em que as pessoas, elas são ásperas. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não têm medido as palavras no tratar uns com os outros. E às vezes, porque nós somos difamados, nós somos perseguidos. Às vezes nós somos até, irmãos, a nossa imagem às vezes é manchada. Nós queremos exercer uma autojustiça. Mas o salmista está dizendo assim, Senhor, ao invés de eu recorrer à espada, ao invés de eu recorrer às minhas vestes de rei, ao invés, Senhor, de eu recorrer ao meu exército, eu recorro à tua misericórdia, Pai. Dá-me força, Senhor. Dá-me força, Pai. Ministra sobre o meu coração misericórdia. E o Senhor retribuirá a cada um segundo a sua piedade e segundo a sua impiedade, Senhor. Ah, queridos irmãos, como nós precisamos aprender a pedir ao Senhor sabedoria para exercermos misericórdia. Veja que ele pede misericórdia de Deus para Deus o livrar. Mas ele não diz, olha Senhor, seja misericordioso para comigo e depois eu exercerei toda a minha ira contra os meus adversários. Ele diz, não, Senhor, exerce misericórdia sobre mim, me dando força, Pai. E o Senhor resolva com os meus inimigos. Irmãos, nós não fomos chamados para exercermos uma autojustiça. Não. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha toda a liberdade de exercer a sua justiça quando veio a essa terra. Contra os ímpios, contra os crentes pecadores. Ele tinha, mas ele decidiu cumprir toda a justiça de Deus na cruz e ser misericordioso para conosco. Ele recebeu a justiça que viria sobre nós, sendo misericordioso para conosco. Então nós somos chamados a sermos misericordiosos uns para com os outros. Esses dias em que estamos vivenciando de pandemia, eu vejo tantas e tantas pessoas que se dizem cristãs se degladiando nas redes sociais. Porque eu votei em A e tu votou em B. E fica a culpa é tua, não a culpa é tua. E fica aquela briga. Ao invés de a gente se abraçar e buscarmos misericórdia de Deus. E assim a misericórdia de Deus vir sobre quem votou em candidato A, em quem votou em candidato B. E a nossa nação será abençoada por nós sermos misericordiosos uns para com os outros. Mas não. Infelizmente nós queremos tirar Deus do trono como se pudéssemos e exercer a nossa justiça carrancuda, maligna, depravada. Somos chamados à luz da palavra de Deus a buscarmos misericórdia de Deus para as nossas vidas e derramarmos misericórdia na vida daqueles que estão ao nosso redor. Do verso de número 9 ao verso de número 18. Mas, meus queridos irmãos, se o Salmo 31 nos ensina do verso de número 1 ao verso de número 8, que quando os nossos inimigos praticam mal contra nós, nós somos chamados a confiar em Deus, porque Ele nos dá força, porque Ele é o nosso refúgio. Em segundo lugar, nós vemos com esse salmo que quando os nossos inimigos nos fazem sofrer, nós somos chamados a buscar misericórdia de Deus sobre as nossas vidas
e ministrar misericórdia de Deus para com aqueles que nos fazem sofrer. Mas em terceiro e último lugar, esse salmo vai nos ensinar, do verso de número 19 ao verso de número 24, que quando os outros que vieram contra nós para nos destruir, eles verão a vitória de Deus derramada sobre as nossas vidas. E nós somos chamados a declarar toda honra, toda glória a Deus. Então perceba, o verso de número 19 ao verso de número 24 mostra agora um novo clima do Salmo. Ele vai dizer que como é grande, Senhor, a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Veja que o salmista agora está dizendo, Senhor, o negócio agora virou para mim. O Senhor mudou a minha sorte. De maneira, Senhor, que eu posso ver como é grande a tua bondade. Eu posso ver, Senhor, como o Senhor reservou a tua misericórdia, a tua graça, o revelar-se a nós como refúgio para os que te temem. Veja como o salmista vai dizer, olha, e todos vão ver, todos os filhos dos homens vão ver como é a vitória do teu povo, Senhor. Amados irmãos, nós somos chamados a, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, nós olharmos para Deus que é rico em nos dar vitórias em meio às guerras, em meio às batalhas, em meio às dificuldades da vida, em meio à pandemia. Veja, eu não quero trazer uma mensagem triunfalista, mas eu também não quero furtar de você e de mim o direito que as Sagradas Escrituras nos dá de que nós somos mais do que vencedores. Veja que o Salmo está mostrando exatamente isso na sua terceira parte. Ele vai dizer assim, Senhor, bendito seja o Senhor, verso de número 21, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Muito provavelmente, meus queridos irmãos, isso é uma figura de linguagem que o salmista está usando aqui. Quando ele diz assim, Senhor, eu era como uma cidade sitiada. Eu me sentia, Senhor, totalmente abafado, aprisionado, perseguido pelos meus inimigos. Era uma opressão, Senhor. Mas o Senhor veio. E agora, ao invés de eu ser uma cidade sitiada por inimigos, eu sou uma cidade que é totalmente vigiada, regulamentada, totalmente refugiada pelo Senhor. E todos os homens verão isso. Oh, meus queridos irmãos, que palavra abençoada. Mas veja o verso de número 22. Ele disse, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por socorro. Veja que o salmista ele caminha por essa estrada que leva entre o bom senso e a incredulidade, entre a fé e a incredulidade. E ele diz assim, Senhor, um dia eu pensei que eu estava excluído da tua presença. No entanto, Pai, o Senhor ouviu a minha voz e me socorreu. E veja como ele termina o salmo, meus amados irmãos, mostrando a vitória dele contra os seus inimigos, mostrando que Deus é o refúgio que nos dá a vitória em meio às batalhas. Ele é o rei que guerreia, que luta as nossas batalhas. E ele diz assim, amei o Senhor. Amai o Senhor. Amai o Senhor, vós todos os santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Irmãos, assim como só existem dois caminhos, céu e inferno,
Assim como só existe duas maneiras de viver na terra, ou com Deus ou com Satanás, também só existe uma maneira de sermos vitoriosos, é estarmos firmados, guardados, refugiados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Do contrário, diz o texto, Deus retribuirá consoante a largueza do seu coração soberbo. Então, meu querido irmão, nós somos chamados a olharmos para o Senhor e reconhecermos que Ele é forte, Ele revigora o nosso coração, Ele dá força ao seu povo em meio às dificuldades. Eu gostaria de terminar convidando você para lembrarmos que nós somos chamados a estudarmos a Bíblia, entendermos o que a Bíblia quer para nós e colocar em prática. Então eu gostaria de, nesse momento, convidar você a tirar 3 lições muito preciosas desse salmo. Meu querido irmão, olhe para, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, em meio aos problemas da vida, confie em Deus, pois Ele lhe dará forças. Veja, quantas e quantas pessoas têm confiado num terapeuta. Eu vou para a terapia. Eu vou para o gabinete pastoral. Eu vou para uma consulta com um terapeuta ocupacional para resolver os meus problemas. Para viver uma fuga dos meus problemas, pelo menos. O salmista está dizendo o seguinte, gente, os problemas na vida do cristão é uma realidade, mas Deus é quem nos dá força. Deus é quem nos dá força. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você precisa de uma terapia, se você precisa de um gabinete pastoral, procure pessoas que estão comprometidas em mostrar a você que a sua força não vem de dentro de você, mas vem de Deus. Vem de Deus. Porque, amada Igreja Presbiteriana de Águas Belas, a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem de Deus para, nos dias de pandemia, nós vencermos os desafios impostos por Satanás, pelo mundo e pela nossa carne. Vem de Deus a nossa força. Portanto, se refugie em Deus. Em segundo lugar, eu quero chamar você ao compromisso, meu irmão, minha irmã, de, em meio a esses dias de sofrimento, você intensificar as suas orações pedindo misericórdia a Deus. Mas não misericórdia para você guardá-la no bolso, para você guardá-la no coração, para você guardá-la apenas para os da sua casa. Não. Eu quero que você peça misericórdia para com a sua vida, para com a nossa igreja, para com a nossa cidade, para com o nosso país, para com o mundo. E nós sejamos agentes da misericórdia de Deus, em nome do Senhor Jesus. Veja, como é que a gente pode exercer misericórdia, meu irmão? Esse negócio tem que ser esmiuçado, tem que ser explicado para nós. Veja como é que a gente vai aprender a ser misericordioso se nós não somos afligidos, se nós não somos caluniados, se nós não somos perseguidos. Nós precisamos de tudo isso, de todos esses problemas, de todas essas crises, para nós assim aprendermos a sermos misericordiosos. Entende? Veja, ser misericordioso com os de casa
É mais fácil, meus irmãos. Nós somos chamados a ser misericordiosos com aqueles que são um calo no nosso pé, que nos perseguem, que pensa totalmente contrário a gente. Nós precisamos ser misericordiosos. E quando eu estou falando pensa diferente da gente, não é na questão político-partidária, não. Eu estou falando aquelas pessoas que pegam a Bíblia, distorcem a Bíblia e ainda querem que a gente viva a distorção delas. Nós precisamos ser misericordiosos, ter paciência para com eles, chamá-los ao prumo da palavra de Deus. É sermos misericordiosos com esse sistema político da nossa nação e dizermos: Senhor, seja misericordioso para conosco, abençoe nossa nação, Pai. Use-me, Senhor, para que eu seja misericordioso, Pai. Também, meu Deus, nas redes sociais, na minha igreja, Senhor. Ó, Pai, ajuda-me, Senhor, a ser misericordioso para com aqueles da minha casa, da minha igreja, da minha cidade, do meu trabalho, Senhor. E ser misericordioso, meu irmão, é você colocar o seu coração na miséria do outro mesmo. É você colocar a sua vida e dizer assim: Senhor, abre, Pai, o entendimento dessa pessoa, Senhor. Não seja eu o agente da justiça, mas seja o Senhor o agente da misericórdia sobre a vida dessa pessoa, Pai. E me usa, Senhor. É isso, meus amados irmãos. Mas em terceiro e último lugar, o terceiro desafio para a gente é que a vitória, quando chegar nas nossas mãos, não seja atribuída ao nosso pensamento filosófico, ideológico, ao nosso conhecimento teológico. Quando a vitória chegar às nossas mãos, não diga: foi porque eu orei demais, foi porque eu paguei o preço. Não, meus queridos irmãos, a glória é de Deus. A glória é de Deus. É por isso que o salmista vai dizer, do verso de número 19 ao verso de número 24. E ele vai dizer no verso de número 3, diz assim: amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Ou seja, a vitória vem do Senhor. Ele vai dizer: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Portanto, a minha e a sua vitória não é mérito nosso, é graça do Senhor. A Ele pôs toda a honra, toda a glória. Nesse momento, eu gostaria de finalizar a nossa live convidando você para orarmos mais uma vez, pedindo a Ele graça e misericórdia. Feche seus olhos, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por este salmo. Meu Deus, o Salmo 31 tem tantas e tantas lições, Pai, que nós poderíamos trabalhar, Senhor, mas o tempo é muito curto, Pai. Mas, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada irmão da nossa igreja, Senhor, cada criança, cada jovem, Senhor, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso da nossa igreja, Pai. Meu Deus, eles são preciosos para nós, eles são preciosos para os seus familiares, eles são preciosos para o Senhor, Deus, porque o Teu Filho amado, Jesus Cristo, na cruz, os comprou para Ti, Deus. Continua os abençoando, Pai. Continua, meu Deus, nos dando sempre uma visão bíblica, Senhor, para que nós possamos viver biblicamente, Pai. Abençoa a nossa comunidade, Deus. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui conosco nessa live, Pai. E aplica, pois, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações, meu Deus. Ó Deus, fica conosco neste momento, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amados irmãos, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que Ele nos dá a força em meio às dificuldades, que Ele está sempre trabalhando por meio das adversidades que nós vivenciamos para que a imagem de Cristo seja forjada em nós. Além de nós termos aprendido que nós somos chamados a exercer misericórdia, além de nós termos aprendido que a nossa vitória vem do Senhor, eu gostaria de, nesse momento, convidar você para finalizarmos cantando ao nosso Deus
Um cântico muito bonito. Um cântico muito bonito que vai nos mostrar que ninguém pode nos separar do amor de Deus. O salmista provou isso. Nós pregamos hoje no Salmo 31 e nós podemos falar isso também. Nós podemos pregar isso, nós podemos vivenciar isso, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem os nossos inimigos, nem as dificuldades que nós vivenciamos, como diz o apóstolo Paulo, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do futuro pode nos separar do amor de Deus. Vamos nesse momento terminar louvando o nosso Deus com esse cântico? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
Irmãos amados, nós podemos providenciar todo meio para promover a segurança da nossa casa, da nossa família, mas quando nós olhamos para o que nós acabamos de cantar, nós somos lembrados que o nosso refúgio, que a nossa fortaleza, que a nossa segurança é o nosso Deus. Nós estarmos alicerçados em Cristo Jesus, que é a pedra principal da construção do reino de Deus. Portanto, eu gostaria de, nesse momento, convidar você para continuar meditando nessa verdade aí na sua casa, tá certo? Que esse momento devocional, nós passamos aqui às vezes 1 hora, às vezes 1h20, 1h30, se estenda, meu irmão, se estenda na sua casa, tá certo? Não dá pra gente trabalhar de maneira muito esmiuçada o Salmo, mas você pode aí na sua casa continuar meditando, buscando ferramentas para continuar sendo pastoreado pela palavra do nosso Deus. Nesse momento nós estamos finalizando a nossa live, mas nós queremos mandar um abraço aqui para algumas pessoas especiais que estão aqui conosco, a nossa irmã Alda. Deus abençoe, minha querida, sua vida, que Deus esteja pastoreando o seu coração, que essa palavra venha fazer guarida no seu coração, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Um abraço para a nossa irmã Divalci, seu pequeno, grande garoto, Davi Lucas. Um abraço para nosso amigo Galdino. Um abraço muito especial para nosso irmão Marcelo, para toda a sua família aí, meu querido. Um abraço especial para nosso amigo, ele está aqui no Facebook por nome João Calvino. Grande abraço, meu querido. Forte abraço. Deus abençoe sua vida, seu ministério, tá certo? Seu trabalho, meu querido, esteja livrando de todo mal. Quero ainda mandar um abraço para Aninha. Deus te abençoe, Aninha. Deus abençoe, Fabiano. Ele estava aqui um pouco mais cedo, não sei se ainda está aqui. Um abraço para Alisson. Deus abençoe sua vida, sua família, Alisson. Um abraço para nossa irmã Adígena, tá certo? Tá aqui, ó, Fabiano ainda está aqui conosco. Abraço, meu querido. Rosimari também está aqui conosco. Deixa eu ver quem mais está aqui ainda conosco. Meu irmão Antônio Rufino, Deus abençoe, meu querido, sua vida, sua saúde, a saúde da irmã Ru, tá bem? Deixa eu ver quem está mais aqui com a gente. A irmã Ru está aqui com a gente, ó, também. Deus abençoe, minha querida, sua vida, tá certo? Deixa eu ver mais aqui, se tem mais alguém por enquanto. Ana Glória, Deus abençoe, minha querida, sua vida, sua saúde, a saúde das meninas aí, tá bem? Que Deus esteja restaurando a saúde de vocês. Um abraço para o pastor Stuart, Deus te abençoe, meu irmão. Saudade de você, meu querido. Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais está aqui. Nossa irmã Gisélia, que está lá em São Paulo. Que Deus continue livrando você, minha querida, de todo mal aí em São Paulo, fortalecendo sua vida. A nossa irmã Ana Paula, que está lá também, tá em casa também, com o presbítero Clebson. Deus abençoe a vida do pequeno Antônio também. Que Deus esteja abençoando poderosamente essa família abençoada. Vitória também está aqui conosco. Deus abençoe, minha querida. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui descendo mais aqui. Tiago dos Anjos, Deus abençoe, meu querido, sua vida, tá certo? Fortaleça você dia após dia. A nossa irmã Vilma, a gente continua orando, tá certo? Pela aquelas causas que Deus sabe, não é verdade? Um forte abraço aí para o esposo, tá certo? Para os meninos, que Deus esteja livrando de todo mal. Um abraço para Tiago Nascimento. Tiago é um primo da minha esposa, é um cara muito especial pra gente. Mora lá em Aracaju. Que Deus abençoe, meu querido, a sua vida, a vida da Vanessa, a vida do pequeno Miguel, que vocês possam estar sendo guardados pelo Senhor Jesus nesses dias aí de pandemia, tá certo? Sabemos que a boa mão do Senhor é sobre a tua vida, meu querido. Continua firme e forte aí, estudando a palavra do Senhor e crescendo no conhecimento da graça do Senhor. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O nosso irmão Marcelo também. Queridos irmãos, eu gostaria de nesse momento estar despedindo
dos amigos, dos irmãos, e queremos dizer que nós, como Igreja Presbiteriana de Águas Belas, como liderança da igreja, nós estamos sentindo uma falta medonha, meus irmãos, de vocês, tá certo? Mas que Deus esteja abençoando cada um de vocês, a família de vocês. Essa semana a cidade de Águas Belas foi impactada com a morte de uma pessoa muito querida pela cidade. A nossa cidade tem vivido essa tensão, mas nós sabemos, irmãos, que Deus é quem nos guarda, Deus é quem sustenta a nossa vida, a nossa saúde, Deus é quem nos livra de todo mal, tá certo? Nós não somos chamados a temer o coronavírus, nós somos chamados a temer o Senhor, ao Senhor. E louvamos o Senhor Deus porque Ele não é contra nós, Ele está a nosso favor. Portanto, o temor que nós temos a Ele é uma reverência, é uma submissão. E não precisamos ficar apavorados, porque nós sabemos que Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está trabalhando em favor da nossa igreja, da criança ao idoso. Deus tem trabalhado em nosso favor. Portanto, meu querido, que Deus nos dê um final de semana abençoado na presença dEle. Quero convocar você que é membro da nossa igreja, membro da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, para estar se fazendo presente nas nossas lives. E, meus queridos irmãos, é nítido o comprometimento dos amados irmãos na nossa live. Os irmãos que estão aqui já são figurinha registrada no nosso momento ao vivo aqui. Mas eu gostaria de convidar você que sente falta daqueles irmãos que não têm aparecido na live. Compartilhe com eles, lembre a eles do compromisso que eles têm, não com o pastor, não com o conselho da igreja, mas com Deus, de estarem louvando junto com seus irmãos, de estar meditando na palavra do nosso Deus e crescendo aqui, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, que Deus continue pastoreando a sua vida, o seu coração, a sua família, e que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que as divinas consolações seja sobre a Igreja Presbiteriana de Águas Belas e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Forte abraço, meu querido. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau.